Bom dia, Bom dia, professor. professor. Tá, desculpa o atraso aí, mas não sei, o Teams demorou. Viu? Tranquilo, sempre é essa. Tá. Alguém faltou? Deixa eu ver aqui. Virgílio, Thaleson, Roberval, Monique, Jamile, Fernanda, Gisele. Cadê Tarsis? Ela falou que teria que faltar, professor, por alguns problemas lá. Tanto ela quanto o Alisson e Dai. Então, tá. Então, peraí, deixa eu anotar aqui. Falta. Vai ficar, me preocupa que apesar de vocês terem melhorado bastante a nota, mas a falta acaba diminuindo, né? Um pouco essa nota. Sim. Sim. E aí o relator, acho que era Alisson, né? Como ele falou, Virgílio falou que ia assumir aí para ajudar a gente. Ok. Beleza, Virgílio. Tá certinho já. Obrigado, Virgílio. Beleza. É bom a gente ter as pessoas disponíveis. Tá. Vai ser difícil, professor, mas vou tentar aí. Certo, a gente dá um desconto porque você foi pego de surpresa. Viu? Fique tranquilo. Sua boa vontade dá conta a ponta. Meus amigos, olha, vamos encerrar, né? No final cada um fala um pouquinho, né? Para a gente adiantar o lado. Olha, tem consultoria 11h30, viu? Certo. Um abraço. Vamos lá, podem iniciar aí. E eu estou aqui. Professor, a gente decidiu juntar alguns objetivos, porque assim, quando a gente estava estudando, a gente estava conversando lá no grupo, a gente viu que tá meio que repetitivo, né? E aí a gente juntou o primeiro, o segundo e o quarto, certo? Aí fica 1, 2 e 4. E aí fica o 3 e o 5, separados. Tá ok. Entendi. Mas isso aí dá para fazer, viu? Beleza. Pronto. Pera aí rapidinho, deixa eu só abrir a lista aqui de quem pediu. Certo. Virgílio, quer começar falando? Não, pode ir. Estou organizando a fala. Então Jamile pediu aqui. Beleza, vamos lá. Bem, esse primeiro objetivo, né, para a gente falar sobre o câncer hereditário e o não hereditário. Bem, o câncer a gente sabe, né, que ela é uma doença comum, né, assim, na maioria das famílias sempre tem algum membro, né, que já teve a doença, mas isso não significa que o câncer ele seja hereditário, né? A gente não sabe ainda a causa da maioria dos cânceres, né? Mas os especialistas, eles acreditam que cerca de 10% da maioria dos tipos de câncer, eles são devido, né, a alterações hereditárias. O câncer, ele não... Aquele que não parece ser causado, né, por alterações herdadas, ele é denominado de câncer não esporádico, né? Se acredita que a maioria uma média mais ou menos, né, de 90%, né, talvez, de todos os cânceres, eles sejam esporádicos, né, o que significa que mesmo se o câncer, ele não é encontrado em uma família, um membro dessa família, ele ainda pode ter um risco, né, para algum tipo de câncer durante a vida. E, assim, o câncer esporádico e o hereditário, eles diferem, né, de várias formas, o que pode justamente afetar a decisão sobre os cuidados e os tratamentos que deve se proceder contra cada um deles. O câncer hereditário, ele justamente vai ocorrer frequentemente, né, de forma mais precoce do que o câncer esporádico do mesmo tipo, né?
Então, assim, se recomenda que a realização do rastreamento frequentemente em pessoas mais jovens com antecedentes de câncer hereditário na família. Os cânceres hereditários, eles são causados, em parte, pela alteração genética que é transmitida dos pais para os filhos, né? E o que a gente acredita é que os cânceres esporádicos, eles resultam de danos adquiridos através de exposição ambiental, de alimentação, né? De hormônio, do envelhecimento normal mesmo, e também de outras influências, né? A maioria das alterações genéticas, ela não é compartilhada entre parênteses ou ela é transmitida dos pais para os filhos, né? As pessoas que herdam algum tipo, né, de alteração no gene, elas podem ter um risco aumentado para mais de um tipo de câncer, elas são mais suscetíveis a mais de um tipo de câncer, né? E para sobreviventes do câncer, isso pode afetar as opções de tratamento e também dos cuidados de acompanhamento da neoplasia, né? Falando da oncogênese, as mutações na sequência do DNA, elas podem ocorrer nos tecidos, né? No decorrer da vida, ao longo da vida da pessoa. E nesse caso, elas vão ser chamadas de mutações somáticas, né? Ou elas podem estar presentes ao nascimento também, né? Que aí elas já vão ser denominadas de mutações constitutivas ou germinativas. As mutações germinativas, elas podem ser transmitidas de geração para geração, né? E geralmente elas representam alelos raros, né? Na população delas. E apesar de serem frequentes numa mesma família, as mutações elas desempenham um papel importante, né? No processo evolutivo dos seres vivos. E assim, ela também pode causar doença, né? Apesar de ser um processo evolutivo, ela também pode causar doença. E as mutações germinativas patogênicas, elas são significativamente, elas vão aumentar o risco do indivíduo, né, de desenvolver o câncer durante a vida, e elas vão estar associadas às síndromes de suscetibilidade, né? Justamente ao câncer e a síndrome de câncer hereditário também. Existem 3 tipos principais de herança, né, de doença genética, que são as anomalias cromossômicas, as doenças que são determinadas por mutação em um único gene, e também a herança multifatorial ou poligênica, né? A maioria das síndromes do câncer hereditário, que já foram descritas até hoje, que a gente conhece até hoje, ela segue um padrão de herança autossômico dominante, né? Uma característica que é bem frequente nas síndromes de câncer hereditário, de doença autossômica dominante, é justamente a sua variabilidade de expressão, né? Tanto a variabilidade de expressão como a questão da penetrância também. Os processos epigenéticos, eles também estão envolvidos no processo de carcinogênese. A expressividade é justamente um nome, né, que a gente dá à variação do tipo e da gravidade também da manifestação da doença, né, no caso do fenótipo, entre os indivíduos com a mesma mutação, né, que tem o mesmo genótipo. A questão da penetrância, justamente é uma medida da quantidade do indivíduo portador heterozigoto, né, que expressam o fenótipo, ou seja, qual a chance de um indivíduo portador da mutação germinativa desenvolver as manifestações clínicas associadas à doença até uma determinada idade. Oi? Tá, achei que alguém ia falar. Então, certo, é a questão da penetrância, né? Então, assim, a elaboração... Oi? O Robert, desliga o microfone. Desculpa, tava ligado, desliguei aqui já. Tá, voltando. A elaboração do heredograma, né, ou árvore genealógica, ela é uma ferramenta justamente para representar o padrão de distribuição, né, de casos de casos que tenha na família, né, e justamente ela é parte integrante da consulta do geneticista, né. O aconselhamento genético oncológico, ele é um processo de comunicação dos riscos do desenvolvimento de tumor, de transmissão para os descendentes, da recorrência e também das medidas de prevenção, né, de precaução. E, assim, é absolutamente indispensável, né, quando as questões de herança genética, elas são levantadas, ou elas são suspeitas, né, quando se gera uma suspeita
dessas questões. O risco individual, ele pode ser calculado, né, em comparação ao risco populacional, e justamente determina ações de prevenção individualizada, né, para cada pessoa. Quanto à questão da hereditariedade, a evidência agora, ela indica que muitos tipos de câncer, né, incluindo as formas mais comuns, eles existem não apenas como influências ambientais, né, mas eles também têm uma predisposição hereditária já. E as formas, né, de câncer, elas podem ser divididas em 3 categorias, se baseando nesse padrão de herança, né, que são as síndromes de câncer autossômica dominante, né, que elas vão incluir vários cânceres bem definidos, onde a herança de um gene mutante, ele vai justamente aumentar o risco de desenvolver um tumor, né, mutações incapacitantes herdadas em um gene supressor, né, de tumor, elas são responsáveis pelo desenvolvimento desse tumor nas famílias, né. Os tumores dentro desse grupo, com frequência, eles estão associados a um fenótipo marcador específico, né? Pode haver múltiplos tumores benignos nesse tecido afetado, como ocorre lá na polipose, que a gente vai falar nos próximos objetivos, né? E também ele vai ocorrer nas neoplasias endócrinas múltiplas, né? Algumas vezes existe a anormalidade no tecido que não são alvo de transformação. A gente vai ter também as síndromes autossômicas recessivas, né, de reparo do DNA defeituoso, né, que um grupo de raras desordens autossômicas recessivas, elas se caracterizam coletivamente justamente pela instabilidade cromossômica ou de DNA e altas taxas de certos cânceres, né, não são todos, são os cânceres específicos. A gente vai ter também a questão dos cânceres familiares, né, de herança incerta. É relatado que praticamente todos os tipos de cânceres, eles ocorrem esporadicamente, né, nas famílias, né. As características dos cânceres familiares, eles incluem a idade de início precoce, eles vão incluir também os tumores que surgem em 2 ou mais parentes, né, no caso, parentes mais próximos, né. Tem também a questão dos tumores múltiplos ou dos tumores bilaterais, né? Os cânceres familiares, eles também não estão associados a fenótipos marcadores específicos, né? A análise da segregação de grandes famílias, normalmente, ela revela a predisposição aos tumores ser dominantes, né? Eles são dominantes entre eles, mas ele não pode descartar, né? Facilmente a questão da penetrância, né? Que eu já falei lá em cima. E justamente a herança multifatorial. Eu acho que só. A minha referência foi o Tratado de Oncologia e o Hobbes. Certo, quem pediu aqui depois foi Fernanda. Professor, só para lembrar, como os colegas que faltaram avisaram antes, aí eu vou deixar tipo um tempo de fala maior, né? Para a gente suprir a falta deles. Fernanda. Tá ok, meu amigo, tá ok. Entendi. Seguindo a linha de raciocínio aí que Milly começou, minha referência também foi o Robbins. E falando um pouquinho sobre os tipos de mutação, as mutações genéticas, elas ocorrem ali por uma variedade de mecanismos. Então, mutações onde ocorre a substituição de uma base em uma sequência de um exon, eles são chamados ali de mutações pontuais e podem alterar o aminoácido correspondente àquele códon, que são mutações missense. A inserção ou deleção também de uma ou mais bases, elas podem alterar ali a moldura da leitura, levando à produção de uma proteína sem função. Uma troca de bases, ela poderia ali produzir um tipo de mutação, no qual um códon de parada, que é chamado de stop códon, ele é induzido precocemente no meio de sequência do gene, então levando ali a produção de uma proteína truncada. Rearranjos ali desse DNA, ele incluindo ali grandes deleções, inserção ou inversão ali na linhagem germinativa, eles alteram dramaticamente ali a função dessa proteína. E esse tipo de mutação, como por exemplo a deleção de múltiplos exons, intros ou mesmo ali do gene inteiro, ele passa despercebido no sequenciamento ali direto dos exons e são detectados por MLPA. Já a síndrome ali do câncer hereditário, o diagnóstico dessa síndrome ele é baseado fundamentalmente ali na história familiar.
do paciente, então, na distribuição de casos de câncer pela família. Então, por essa razão, a coleta da história familiar, sob forma de heredograma, ela deve ser detalhada, incluindo ali manifestações benignas e tipos, localização e idade ao diagnóstico dos casos de câncer, e, se possível, também sempre com comprovação por meio de documentos médicos. Então, por meio ali da associação de lesões presentes nas famílias, é possível fazer o diagnóstico clínico da síndrome e estimar o risco para pacientes geneticamente. Classifica-se ali o padrão de apresentação de casos de câncer da família em 3 grupos, que é o primeiro, é o grupo de câncer esporádico, que corresponde a 70% dos casos de cânceres e se apresenta isoladamente numa família. Em geral, ocorre ali na faixa etária acima de 50 anos e as causas elas são multifatoriais. Então, envolvendo ali interação entre fatores ambientais, como, por exemplo, exposição, hábitos, dieta, fatores endógenos, como, por exemplo, hormônios, metabolismos. Então, com polimorfismo de baixa penetrância. A gente também tem o câncer familiar, ou agregação familiar ali do câncer, que corresponde a 40% dos casos de câncer, e se verifica ali um maior número de casos na família, porém sem um padrão de herança mendeliano. Então, além dos fatores ambientais e endógenos, múltiplos fatores genéticos em genes ali de baixa penetrância, elas contribuem para aumentar o risco de desenvolvimento dos tumores benignos e também malignos. E, por fim, a gente tem o câncer hereditário, que corresponde a 5 a 10% do câncer, e ele é causado por uma mutação germinativa em um gene de alta prevalência, então afetando drasticamente a sua função. E os portadores, eles tendem a desenvolver múltiplos tumores ou em idade jovem. Existem também os chamados casos de novo em indivíduos sem história familiar. Então, nesses casos, os testes genéticos, eles são de grande utilidade na detecção de mutação germinativa ou constitutiva no gene ali relacionado à síndrome. E as síndromes ali de câncer hereditário, eles são caracterizadas pela recorrência de um determinado tipo de tumor ou um grupo de tumores naquela determinada família, pela alta penetrância e geralmente apresentação clínica em idade jovem. Então, atualmente, existem alguns critérios definidos para o diagnóstico clínico para cada uma delas. E a suspeita diagnóstica de câncer hereditário, ela deve ser considerada sempre que houver alguns fatores, como, por exemplo, o diagnóstico do câncer ocorrer abaixo da faixa etária esperada, se houver a ocorrência de múltiplos casos de neoplasias na família, especialmente entre parentes de primeiro e segundo grau, relacionados entre si, e ou a associação de múltiplos tumores primários no mesmo indivíduo, sejam eles sincrônicos ou metacrônicos. O diagnóstico de uma síndrome de câncer hereditário, ele é facilitado ali quanto maior for o tamanho da família, com documentação adequada dos casos observados, idade ao diagnóstico, comprovação do tipo de tumor e outros, né? E o rastreamento de portadores ali e familiares de alto risco, com métodos de imagem, diagnóstico e o envolvimento de uma equipe multidisciplinar e o acesso aos testes moleculares para diagnóstico e teste preditivo. Só para finalizar, a frequência de cada variante ali genética, ela pode diferir entre os grupos populacionais e de acordo com a sua composição ali ética. As variantes polimórficas, elas ocorrem com frequência ali de pelo menos 1% da população e é caracterizada pela substituição de uma única base de nucleotídeo, como, por exemplo, T maior que C ou G maior que A. E elas são denominadas de polimorfismo do nucleotídeo único. Nucleotídeo único. Então, muitos polimorfismos, especialmente assim, aqueles que são localizados na região codificadora de genes relevantes ali nos processos celulares, ou também na região promotora desses genes, já foram associados ao risco para o desenvolvimento de câncer. Só isso, Thales. Certo. Então, antes de começar a iniciar, de fazer o estudo, né, da intermediária para cá e tal, eu tinha uma dúvida, assim, em relação de como o nosso corpo, né, que é um processo de, por exemplo, tem um dano no DNA, por exemplo. As nossas células tentam fazer o reparo, né, na verdade. Esse reparo, quando ele não é efetivo, né,
ajuda no desenvolvimento de um câncer, por exemplo. Então, aí, quando eu estava fazendo o estudo no material do INCA, e um artigo também, acho que, se eu não me engano, é de Dantas, o nome, é Dantas, o sobrenome, sobre hereditariedade, eu vi que, assim, mesmo o ser humano, né, ele ali sendo exposto o tempo todo a agentes ambientais, que facilita esse processo de mutação, né, nosso organismo tem a função, né, de conseguir resolver esse problema. E isso acontece justamente pelas nossas células, ela tende a reparar esse DNA, né, o dano que esse DNA sofreu. Só que, assim, é, é, algumas desordens podem acontecer. E aí, então, esses genes que meio que codificam, né, as proteínas, que ali eles são os responsáveis pelo reparo do DNA, eles se tornam defeituosos. E esse processo, ele pode ser influenciado justamente por essa questão de hereditariedade. Aí foi que eu consegui fazer esse link, né? E assim, quando esse processo ele é influenciado por toda essa questão da hereditariedade, é, os indivíduos eles costumam, né, apresentar um risco bem maior de desenvolver o câncer, justamente pelo processo da hereditariedade, tanto quanto o processo de estar exposto ali, né, o tempo todo a agentes ambientais e tal. Então, assim, o termo que essas fontes, né, que as referências traziam relacionada a isso era a instabilidade genômica, né? Que aí ela poderia causar esse processo de malignidade. Então, assim, essa estabilidade genômica ela pode acontecer devido tipo assim, vários fatores, né? E aí eu lembro que os principais que principalmente o material do INC ele trazia era uma falha, né? No reparo da divergência, que seria justamente ao mecanismo que nosso corpo usava para reparar o que é diferente. Então, o nosso organismo ele faz tipo análise dele mesmo, né? E aí vê o que é diferente e ele tenta reparar. Os outros dois tipos de sistema de reparo de DNA que eu tinha visto eram em relação à excisão do nucleotídeo, né? Que é um dos principais, que pelo meu entendimento, né? Pelo que eu entendi, eu vi que era mais ou menos o reparo das fitas de nucleotídeo completa. Então ele reparava não só, sei lá, uma, uma guanina, por exemplo. Ele reparava a fita toda de nucleotídeo. E tem esse que seria, por exemplo, de específico, né? Reparava só só a guanina, só a timina, que estava errado, né? Que está mutada no caso, que seria justamente o reparo de recombinação. Aí o organismo ele faz a análise, vê uma incompatibilidade nas combinações gênicas e aí ele tenta sanar esse problema, né, de forma mais específica. Então, assim, fazendo uma relação com o nosso caso, um exemplo bem claro que eu vi é justamente o que acontece naquela síndrome que é a HPNCC, né, que é a síndrome do câncer de colo hereditário sem a polipose. Então, assim, a desordem dessa síndrome, ela é meio que caracterizada por carcinoma de colo familiar. E aí, assim, quando o indivíduo apresenta essa síndrome, acaba afetando tanto o colo proximal, né, o seco, e aí é justamente um resultado dos defeitos uns defeitos nos genes de reparo, né? Então, o indivíduo tem o defeito e aí ele acaba facilitando, né, um desenvolver de um câncer como esse. É, então, no processo normal, o que aconteceria? O indivíduo ele tem uma alteração ali no pareamento, né, do DNA, ali na combinação genética, né? E aí entra em ação justamente o papel dos genes que atuam como esses corretores, né? Que aí acho que eu acho não. As referências eles traziam esses corretores como os corretores ortográficos. E eu entendi que esse termo, né, que era dado a eles, era justamente pelas letras, né? Tipo, guanina, timina e adenina e tal. E aí, assim, se acontecer um pareamento errado, tipo de guanina com a timina, certo? Tá errado. E aí, esses genes de reparo, eles fazem análise, identificam e tentam corrigir esse problema, tanto tirando essa ligação de guanina com a timina e substituindo pela adenina, né, no caso. Que em algumas situações,
esses genes, né, eles não conseguem funcionar da maneira correta. E esses erros acabam se acumulando, né? Vai errando uma, duas e vai, tipo, meio que uma cascata de erro, né? E essa cascata, a velocidade de erros, de novos erros, acaba ficando bem maior. Tipo, vai crescendo exponencialmente, né? E esse crescimento exponencial é justamente devido a um fenótipo lá que as referências traziam como fenótipo mutador. Esse fenótipo mutador, ele quando não corrigido assim, meio que de forma inicial, né? Logo no começo, ele acaba deixando como uma herança para as filhas dele, né? Para as células filhas, uma cópia meio que defeituosa desse gene. E a partir desse gene, no caso, o gene de reparo, né? É, quando ele meio que deixa como herança, né, uma cópia desse uma cópia defeituosa desse gene de reparo, sofre um processo de segunda mutação, né, que lá eles traziam como HIT, que eu acho que é a tradução do inglês, que seria justamente esse processo de segunda mutação, desenvolvendo essa cascata de erro, né? E aí, assim, quando esse fenótipo ele tá alterado, ele vai sendo meio que dissipado. Aí começa a interferir no crescimento normal das células, começa a interferir todo no processo como um todo, né? Na verdade. E aí, cada vez mais vai dando possibilidade de novas mutações surgirem, né? Nesse gene de reparo. E aí a doença cada vez se desenvolve e meio que o câncer começa a crescer, né? Eu vou passar para outra pessoa aqui. Deixa eu só ver quem pediu aqui. Monique. Oi. Bom, minha referência é um tratado de oncologia de Rolf e também o Hobbit. Dando continuidade aí o que o pessoal estava falando, né? Acho que ficaria legal agora falar um pouco sobre os genes críticos para esse câncer, né? Porque assim, o câncer ele depende do acúmulo ali de alterações hereditárias em células somáticas. Ele não acontece só por uma alteração de uma hora para outra. É necessário várias alterações até causar esse câncer de fato, né? Então é necessário identificar as mutações e as alterações epigenéticas envolvidas para descobrir como que elas levam a um comportamento celular canceroso. Então, um câncer típico, ele depende de uma gama de mutações e de mudanças epigenéticas. Então, além disso, uma célula cancerosa, ela vai conter também um grande número de mudanças somáticas que são subprodutos acidentais dessa instabilidade genética. E aí pode ser difícil de distinguir essas mudanças insignificantes daquelas que realmente têm um papel real ali na causa da doença, né? Então, muitos dos genes que são ali repetidamente alterados em câncer humanos, eles já foram identificados, que eles são bastante recorrentes, né? Então, esses genes, eles são chamados de genes críticos para o câncer. Ou seja, então todos os genes que têm ali alteração e contribuem para poder gerar ou desenvolver um câncer ao longo da tumorigênese, né? Em relação à identificação de mutações cancerosas, os genes críticos para o câncer, eles são classificados, né, em duas classes mais abrangentes, segundo o risco ali de câncer. A gente pode ter genes de primeira classe e genes de segunda classe, né, de segunda categoria. Em relação aos genes de primeira classe, eles são proto-oncogenes. E os seus mutantes, ou seja, as formas mais hiperativas, né, são denominadas oncogenes. E em relação ao de segunda classe, são os quais as mutações que levam à perda de função podem contribuir para o câncer, né? E eles são denominados genes supressores de tumores. Nos dois casos, tanto no dos supressores quanto no do proto-oncogenes, a mutação pode levar ali diretamente ao câncer, ou indiretamente também. Diretamente seria mediante a proliferação celular, quando ela não deriva, ou quando ela não deveria ocorrer. Indiretamente, ele vai gerando instabilidade genética ou epigenética. Então, por exemplo,
E ele vai levar também ao aceleramento da ocorrência de outras mudanças inerentes que estimulam o crescimento tumoral ali de forma direta. Esses genes, cuja alteração resulta em estabilidade genômica, eles representam uma subclasse de genes críticos para o câncer, que são chamados algumas vezes ali de genes de manutenção genômica. Um outro ponto que eu queria falar são sobre os genes mutados no câncer, que podem se tornar hiperativos de diversas maneiras. Então, os tipos de acidente que podem transformar um proto-oncogene em oncogene, né? Que eu falei ali mais cedo. Então, uma pequena alteração, um primeiro ponto seria uma pequena alteração na sequência de DNA, como, por exemplo, uma mutação pontual, ou então uma deleção, que vai produzir ali, que pode produzir, né, uma proteína hiperativa, quando ocorre de uma sequência codificadora, ou então levar uma superprodução da proteína, quando ocorre dentro de uma sequência reguladora do gene. Um outro ponto seria os eventos da amplificação gênica, como os que podem ser causados por erros ali na replicação do DNA e podem produzir cópias extras desse gene. E aí isso pode acarretar, né, a superprodução da proteína. E um último ponto para isso acontecer, né, para essa transformação, seria um rearranjo cromossômico, envolvendo ali a quebra e a junção das hélices do DNA. Em relação à inativação de genes supressores de tumores por mecanismos ali genéticos e epigenéticos, para os genes supressores de tumores é a sua inativação que é perigosa, né? Então, essa inativação ela pode ocorrer de várias maneiras, com diferentes combinações de infortúnios ali que servem para eliminar ou mutar ambas as cópias do gene. Então, a primeira cópia, ela pode, por exemplo, ser perdida ali por uma pequena deleção cromossômica ou inativada por uma mutação pontual, e a segunda cópia, ela é normalmente eliminada por um mecanismo menos específico e mais provável. Então, o cromossomo, carregando a cópia normal, remanescente, ele pode ser perdido da célula em função de erros e ali erros na segregação cromossômica, né? Ou o gene normal, junto com o material genético vizinho, que pode ser substituído por uma versão mutante mediante um evento de recombinação mitótica, ou então por uma conversão gênica. É isso que eu tenho para acrescentar por enquanto, não vou me delongar para não pegar a fala de ninguém. Certo, quem pediu agora foi Liz. Tá. Gente, só cuidado porque a gente está repetindo muito do mesmo, tá? Me cortem se eu estiver repetindo, porque realmente eu achei esse assunto repetitivo. A Monique estava falando aí em mutações, né? Quando eu penso em mutação, eu lembro que essas mutações na região que não codifica o genoma, ela é muito mais numerosa do que na região que eu tenho o DNA codificador, digamos assim. Só que essas mutações aí, elas são mais difíceis de interpretar, né? Então, eu posso dizer que, como eu tenho uma alta frequência de mutação, eu posso dizer que essa célula cancerosa ela tem uma instabilidade genética, né? Mas como é que a gente pode descobrir, digamos assim, qual dessas mutações vai ser uma mutação que vai ser condutora para o câncer ou qual dessas mutações vão ser passageira, né? O que significa isso? Quando eu tenho uma mutação condutora, eu estou afetando aquele gene que participa da doença. E eu vou ver isso repetidamente nesses pacientes que são afetados, tá? Agora, quando eu tenho uma mutação passageira, eu posso ter em locais aleatórios, tá? E isso não vai dizer para a célula que, olha, célula, tu tem uma vantagem aí, seletiva, digamos aí, entendeu? Diferente da condutora. E quando eu vou pesquisar esses genes, esses pacientes, é pouco provável que eu encontre no mesmo gene em pacientes diferentes, tá? E quando eu vou, por exemplo, quando eu desvio o meu olhar aí para o câncer na polipose, por exemplo, eu tenho algumas mutações condutoras, né? Que são a mutação no APC, na Carras, na P53, no PIK3 sinase, em algumas ubiquitinas ligases, tá?
E aí, eu não vou entrar na P53 de novo, porque a gente já falou sobre isso e eu acredito que o mecanismo é praticamente o mesmo. Mas eu vou falar um pouquinho na via PI3K, AKT-mTOR, tá? Essa via de sinalização, ela é crítica porque ela controla ali o crescimento celular, tá? Eu tenho vários fatores, incluindo a insulina, fatores de crescimento, que vão ativar essa via. Quando eu tenho uma célula cancerosa, isso aí é ativado por mutação e a célula vai crescer sem que eu tenha esse sinal, tá? Quando eu tenho uma ativação da AKT e da mTOR, anormal, digamos assim, né? Ela vai estimular não só a síntese proteica, mas também eu vou elevar a captação de glicose, vou produzir mais acetil-CoA. Isso que isso vai ser necessário para a síntese de lipídio, né? E esse lipídio está ligado aí com a formação da membrana celular. Isso ocorre no processo da progressão desse tumor, né? E também é por isso que eu explico por exemplo, a mudança do metabolismo para glicólise no tumor, tá? A gente já falou sobre isso, que é o efeito Warburg, não sei pronunciar. E aí o câncer, ele consegue ativar essa via por algumas formas. Então, por exemplo, eu posso ter um fator de crescimento que ele se ativa de forma anormal, eu posso ter a perda de uma fosfatase, que é a PEN, que é uma enzima que normalmente inibe essa via PI3-sinase AKT-mTOR. Mas, assim, a gente tem que lembrar que uma mutação não é a única forma que eu tenho de ativar uma via, por exemplo. Então, quando eu tenho um paciente que tem um elevado nível de insulina, tá? Eu posso ter esse efeito também. Então, por isso que eu tenho um risco maior de desenvolver um câncer, por exemplo, em pessoas que são obesas, que têm diabetes tipo 2, entendeu? Esse nível elevado de insulina estimula o crescimento dessas células cancerosas sem necessariamente ter uma mutação, né? As minhas referências foi o Robbins, o Bogliolo, foi um artigo, revista de Juiz de Fora, sobre câncer coloretal também. E só, pode passar. Certo, vou passar para a vigília agora, que é a prioridade. Já que ele já foi citando, né? Também ia logo falar minha referência, que foi o Robbins também, a maioria. E eu também peguei um artigo de colo retal. Ela falou um pouquinho, né, para começar. Ela falou mesmo dessa questão dessas vias, né? Dessas vias de mutações, dessas vias de transmissão de sinal. E ia falar um pouquinho relacionado à estabilidade genômica, né? Porque a gente sabe que na maioria desses cânceres, eles têm essa progressão relacionada normalmente com essa estabilidade, porque essa estabilidade acaba estando presente muitas mutações, né? E essas mutações, nessas estabilidades, nesses genes, por exemplo, eles vão gerar essa progressão. E uma das mutações que a gente vê quase sempre presente nesses cânceres são as questões da via P53. Porque essa via P53, ela normalmente vai ter a função de, se haver um dano nesse DNA, se tiver algum problema nesse DNA, ela irá parar essa divisão, ela irá parar essa proliferação ou para gerar o reparo ou para causar a morte dessa célula. Então seria um controle dessa progressão cancerígena. Só que no momento que tem essa instabilidade genômica, no momento que tem essa mutação, acaba gerando essa alteração e essa via P53 se torna ineficaz para esse controle. Então é mais um motivo para essa progressão, né? Por exemplo, em câncer de ovário mesmo, é normal ter algumas instabilidades genômicas, como deleção cromossômica também, a questão de quebra desses genes, cromossomos, translocação também. Todos esses são normais. E todas essas instabilidades, todas essas alterações vão acabar levando uma elevada questão de mutações, vão gerar muitas mutações e também vão silenciar alguns outros genes e silenciar algumas outras vias, igual a P53, que era uma via de reparo, que iria gerar esse reparo ou uma morte tecidual. Então, iria acabar desestabilizando esse genoma.
Isso seria a explicação dessa instabilidade. Liz falou, né, das diferentes vias, que seria essa RB, PTEN, RAS, P53, todas as vias de ativação, que elas podem ativar, podem gerar essa proliferação, né? E só para acrescentar nessa questão, eu tinha visto que, normalmente, tem as vias que são mais fáceis, né? E as vias que são mais difíceis. Por exemplo, as vias de metástase, essas são vias mais difíceis, porque essa célula cancerígena tem que ir para uma região totalmente diferente do que ela se colonizou, do que ela estava acostumada a agir. Porque ela, de início, ela conseguia sobreviver na circulação de jeito fácil. Ela alojava em capilares por vasos pequenos que ela entrou inicialmente, já teve uma ampla colonização ali, já teve uma proliferação muito grande de várias células, então já é um meio mais favorável a ela. Aí, no momento que ela tem essa metástase, tem que ser uma célula que esteja mais preparada, né? Vamos dizer assim, preparada, que ela esteja mais pronta já para sair desse local prévio e ir para um novo local de ataque. Então, ela tem que sobreviver em um tecido estranho, diferente do que ela está acostumado, e fazer essa invasão, crescimento e a proliferação, né? Você tem que persistir nesse lugar para conseguir sobreviver e gerar esse tumor. Então, seria uma via mais difícil para esse câncer se colonizar. E era meio que uma seleção, que esses cânceres de metástase, eles são cânceres que que conseguem agir nessas vias mais difíceis, nesses locais mais difíceis. Então, é meio com uma seleção mesmo. Quem sabe que essas células de metástase, elas têm uma ação mais forte, ela tem uma ação mais ampla em outras vias. Eu estava estudando a partir de câncer de colo retal. Também eu vi, só abrindo um pouquinho essa questão, né, de câncer de colo retal, eu tinha visto que essa proliferação deles seria mesmo nesse epitélio de colo ou de reto, né? Que esses epitélios aí, quando a gente vê, eles têm uma renovação muito rápida. Eles são altamente renováveis, porque mais ou menos ele falava que em uma semana ele já conseguia substituir completamente essa parede do epitélio. Então, eles mudam o tempo inteiro, e isso tudo é devido a essas células troncos que existem lá, nas criptas, no caso. Essas criptas, elas são cheias dessas células troncos, que essas células troncos que vão agir nessa questão desses sinais, que vão agir ativando essa essa regeneração desse epitélio. Então, essas mutações que a gente vê, essas instabilidades que causam, elas vão causar esse rompimento desses sinais. Eles vão parar de agir esses sinais nessa renovação. Essa pausa desses sinais é que vai gerar essa crescente oncogênese, né? Que vai acabar gerando essa proliferação exacerbada desses cânceres. Aí, uma das coisas que eu vi também era um achado, né? Um achado que a gente conseguia identificar a partir de alguns exames de rotina mesmo, que falam bastante, que é relacionado com a colonoscopia. Essa colonoscopia seria aquele exame para averiguação desse colo, desse intestino, vamos dizer, que a gente vai achar, um dos achados mais significativos seria esses pólipos, né? Que seriam meio que, ou seriam pequenos tumores mesmo, que seriam normalmente benignos de início, né? Se você procurar fazer esse exame de rotina rapidamente, logo quando jovem, no início da progressão, você pode observar um tumor benigno ainda, só que como ele demora muito para ele progredir, ele demora mais ou menos 10 anos, acho que tem uma evolução lenta. Então, o ideal é isso, você fazer esse exame de rotina, porque quanto antes você observar ele, quanto antes você perceber a sua existência, você consegue fazer sua remoção e tratar o mais rápido possível. E no momento que você tira esse pólipo, você faz a remoção desse pólipo, né, através de cirurgia mesmo, você pode fazer, você vai atrasar mais ainda esse crescimento. Então, em pacientes que têm 40 anos, 50 anos, se você encontrar um pólipo desse e você fazer a retirada dele, você pode chegar a dar mais 10 anos, vamos dizer. Você pode evitar o crescimento desse câncer. E então, você já tem uma ação gigante nessa questão de controle. E o foco mesmo nesse colo retal, nesse tratamento, nessa prevenção, estaria relacionado com os exames de rotina, que era ideal. E isso aí a gente vai ver depois também, a questão das síndromes, né? Que são indicadores de alta
alta oportunidade, alta chance. Aí a gente vai falar mais à frente depois. Pronto, era isso. Pronto, Liz pediu para retomar aqui. Tá. Eu acho que com relação ao câncer coloretal, né, o que eu entendi é que tem um conjunto de mutações que elas são particularmente comuns e elas ocorrem numa ordem característica. Então, por exemplo, eu tenho essa mutação que inativa o gene da PC. Ela parece ser a primeira a aparecer, ou pelo menos está ali na etapa inicial, né? Isso a gente consegue inferir porque ela é encontrada com uma frequência muito alta, né, nesses pólipos pequenos e que são benignos, tá? Por exemplo, alguma alteração que leva à instabilidade epigenética também parece ser o primeiro passo para a progressão, entendeu? Porque eu preciso delas para as etapas subsequentes. Se eu tenho uma mutação que ativa a RAS, isso aí vai ocorrer mais lá para frente, porque eu não encontro essa mutação quando eu tenho, ou ela pode ser rara quando os pólipos são pequenos, tá? E encontro ela com bastante frequência nos pólipos grandes. Então, mostra certa perturbação, né, na diferenciação celular. Com relação à P53, ela também parece ocorrer mais para frente no processo, mais tardiamente, porque ela é rara no pólipo. E aí eu vou encontrar ela mais no carcinoma já. Mas eu sei que a progressão lenta de um tumor ou de uma progressão lenta para um crescimento rápido, eu tenho que ter ativação desses oncogenes naquele limite além do fisiológico, naquele limite estressante. Mas também é importante a gente frisar, né, que cada caso de câncer coloretal é diferente, então tem que ter uma ação individualizada, tem a própria combinação de mutações, né? E a gente tem que ter esse olhar, mas ao que parece existe uma sequência típica de alterações, tá? Que é fundamental para o desenvolvimento de um carcinoma coloretal, por exemplo. E aí eu só queria dar uma palhinha que a gente falou de epigenética. Epigenética eu não conseguia entender realmente o que significava isso, mas são alterações também, são reversíveis, hereditárias, e tem a ver alterações que vão ocorrer na expressão genética, mas ocorre sem a mutação, por exemplo, do DNA. Então, o que eu entendi, relacionando com o CA, né, por exemplo, eu posso ter uma mudança, né? Posso ter as histonas desacetiladas, o DNA metilado, e isso vai me traduzir numa cromatina condensada. A cromatina condensada, a RNA polimerase, por exemplo, não consegue acessar ali. E aí eu posso ter a expressão desses genes supressores de tumores, que eu já falei aqui, pode estar reprimido, e isso pode facilitar o CA. Eu acho que é o link que a gente tem que fazer, né, com a epigenética. Pode passar. Eu falei minha referência já. Mas foi a epigenética, um artigo da Hubs, Curitiba, e câncer coloretal também, da revista Medicina de Saúde. Certo. Agora Robert Val pediu. Bom, complementando Lisele, falando um pouco sobre epigenética. Bom, para a gente compreender a epigenética como um todo, a gente tem que saber que quando a gente está falando de epigenética, a gente está falando de modificações, certo? A gente deixa um pouco de lado essas mutações e a gente vai falar um pouco sobre essas modificações. Para se entender as modificações, existe uma linha de tempo, certo? Cada modificação ela vai precisar de uma linha de tempo. Então, a gente pode, para introduzir melhor esse assunto, a gente tem que levar em consideração que nosso planeta ele surgiu há 4,7 bilhões de anos e o primeiro indício de vida
há 3,5 bilhões de anos. Então, na Terra primitiva, nessa Terra antiga, as condições de vida elas eram totalmente diferentes da que a gente tem hoje. Por exemplo, as temperaturas de descargas elétricas, a concentração de metano, amônia, isso proporcionou o surgimento de algumas moléculas muito mais complexas, como açúcares, lipídios, aminoácidos, compostos. E isso, pela epigenética, que eu vou explicar a seguinte, favoreceu, né, o surgimento dos primeiros seres vivos, que foram organismos unicelulares, por volta ali dos 2 bilhões de anos. Então, esses seres vivos, eles vão evoluindo. Quando a gente trata de evolução, a gente trata também de adaptação, e uma adaptação precisa de uma modificação. Então, as informações que fizeram eles se modificarem envolvem e são armazenadas o DNA. O que o DNA é capaz de fazer? Esse DNA é uma molécula capaz de transmitir informação de uma geração para outra, e também ela é susceptível a sofrer mutações. Isso vai permitir a epigenética como um todo, as modificações. A gente sabe que, a gente vai saber, né, na verdade, que o DNA ele é capaz de se replicar, ou seja, uma molécula de DNA ela vai poder originar outra de um processo não totalmente conservativo, porque podem existir essas modificações, mas vai passar também o material genético para a geração seguinte, ou seja, tem uma certa dependência. E isso vai se ligar ao RNA, que é o quê? Que é o RNA mensageiro que vai fazer a transcrição para a proteína. E dessa proteína, ela vai exercer esse papel funcional, estrutural da célula, que posteriormente vai garantir, né, o processo vital, o desenvolvimento dos organismos. Então, a gente tem um dogma central da biologia molecular, que é o quê? A sequência de eventos: DNA, RNA mensageiro e proteína. Porém, nem toda vez vai ser assim, certo? A gente já constatou alguns outros fatores, como os microRNA, que podem regular, enfim, podem ocorrer outras funções. E pronto. Agora a gente discorrendo um pouco sobre essa epigenética, é uma coisa bem importante de se falar, que é totalmente ligado ao genoma, que o genoma este é um conjunto de genes do organismo que está totalmente ligado ao epigenoma, que vai ser o conjunto de modificações químicas que ocorrem no próprio genoma e também na cromatina. Eu vou dar só um exemplo para agora que eu vou falar o que acontece nessas modificações, que é, por exemplo, a gente tem uma modificação que envolve a adaptação. Por exemplo, o lobo, ele era sempre alerta por precisar
dessa alerta no meio da floresta. Com a evolução, a adaptação, vieram do lobo o cachorro. O cachorro tem uma parte do código genético do lobo. Esse cachorro, pelas modificações ocorridas, não tem alguns, né, que não têm esses ouvidos levantados. Eles, pelo fato dos cachorros, de nem todos os cachorros precisarem estar alerta. Então, isso foi uma modificação pela epigenoma, e a epigenoma explica esse caso. Então, esse código epigenético é quem vai dar instruções ao genoma, onde esses genes eles vão precisar ser expressos, e além disso, os padrões epigenéticos eles podem ser afetados também por fatores externos, como o ambiente, a alimentação, o uso de droga, o exercício físico, o estresse. Por exemplo, na gravidez, fatores e mecanismos também podem estar influenciando esse feto, certo? No caso da mulher que faz uso de drogas e tudo mais. Também eu achei importante falar que, por exemplo, em gêmeos monozigóticos, apesar deles terem sido formados de um mesmo zigoto, ou seja, eles vão possuir o mesmo material genético, falando de genes monozigóticos, eles podem sim ser monozigóticos, quer dizer que os padrões epigenéticos vão ser os mesmos, justamente pelo que eu falei, por essas modificações externas, né? Então, em 1975, se eu não me engano, que foi proposto assim, o primeiro método, o primeiro mecanismo da gente metilar o DNA, ou seja, uma influência de expressão genética que vai possuir um padrão herdável. Esse mecanismo ele vai explicar, influenciar as partes dos padrões de expressão gênica e essa diferenciação celular. Essa metilação, que até eles falam um pouco, é essa adição do radical metil, do CH3, no carbono 5 da base nitrogenada de citosina, que também vai ser seguida pela guanina. A gente tem que lembrar que as bases nitrogenadas do DNA são 4: a citosina, a guanina, a adenina e a timina. E adicionando esse radical metil, essa base nitrogenada ela vai ser metilada e ela vai passar a se chamar 5-metilcitosina. Isso. E essa adição vai ser feita por enzimas que a gente vai ligar, né? O DNA metiltransferase, e aí a gente vai estar formando os DNMTS, que eles vão poder ser de 3 tipos: o DNMT3A e o DNMT3B, e que vão ser responsáveis de uma maneira geral por fazer essas novas metilações nesse processo. E a gente vai ter o outro subsequente, o DNMT1, que ele vai cuidar dessa manutenção do processo. Então, essa manutenção dessa enzima DNMT1 vai ser importante porque vai ocorrer a desmetilação do DNA, que pode ocorrer de forma passiva e ao longo de várias etapas de replicação que pode ocorrer, né?
E se não houvesse essa atividade de manutenção, essa citosina não seria metilizada, e essa metilação do DNA, ela vai, o que vai modificar é que ela vai estar recrutando as proteínas que vai causar a compactação na cromatina, impedindo que o RNA polimerase se ligue à molécula, certo? Então, isso vai fazer um processo vai estar fazendo parte do processo de modificação. Por não ocorrer certa expressão gênica, porque esse RNA polimerase vai ser a enzima responsável pela síntese de RNA. Ou seja, a informação que está contida na fita do DNA vai estar sendo modificada. Só aqui para ligar os pontos. A gente pode pensar, bom, a gente pode pensar em modificar o nosso DNA, certo? Então, se eu posso modificar o DNA, eu posso chegar numa pode ter algum fator genético, como ter um filho com síndrome de Down e chegar e modificar para não ter. Bom, não é assim, porque a gente vai ter a trissomia, por exemplo, na síndrome de Down, no cromossomo 21 e não no cromossomo X. Esse cromossomo X que pode ocorrer a inativação de 85% dos cromossomos X, mas vai ser na mulher, porque a mulher tem 2 cromossomos X, que vai ser um processo que vai até envolver o corpúsculo de Barr, o núcleo das moléculas, só que eu não vou falar, porque se eu for falar disso, vai ficar uma fala enorme, e só vou terminar amanhã. Só completando aqui, ligando agora, né, para 2020, como eu falei de toda a passagem. Em 2020, inclusive, uma coisa muito atual, que passou inclusive no Fantástico, nos maiores jornais, foi o Nobel de Química de 2020, que foram para as criadoras dessa edição de genoma, que é justamente o que eu estou falando, de epigenética. Elas criaram, né? Foi uma francesa, uma norte-americana, esse método, e agora, em 2020, né? A gente já tem a elucidação desse código genético, ou seja, para o futuro aí, é uma coisa que vai se ligar totalmente ao futuro, e isso vai permitir o quê? Tá editando o nosso código genético por meio da metilação que eu já falei. Como elas descobriram esse código genético, isso vai se aplicar no quê? Por exemplo, uma família que tem predisposição a ter câncer. Agora a gente vai estar podendo modificar para retirar isso. Entendeu? É claro que eu não vou saber explicar o processo de como elas fazem, mas, assim, de maneira assim, por alto, é isso. Minha referência foi o Robert. Beleza. Então, a primeira parte, que era a parte mais densa, né, já foi. E aí, acho que a gente pode passar para o segundo objetivo, professor. Que seria em relação a... Deixa eu olhar aqui. Descrever o rastreamento do câncer hereditário, né, trazendo sua influência, medidas preventivas e diagnóstico. Virgílio, quer começar falando? Quero sim, Thales. Vou dar início logo para me livrar.
abordando a parte do câncer, né, rastreamento, prevenção, a gente falamos já, né, anteriormente da questão que 90% dos casos desses cânceres são esporádicos, não relacionados muito com questão hereditária, mas uma porcentagem de 10, 15% está relacionado com essa parte genética, né? Então, nessas famílias que têm uma persistência desses cânceres, quando tem mais de 2 parentes próximos com essa presença desse câncer, vamos dizer, você tem que fazer uma averiguação mais profunda, né? Você tem que tentar conversar com esses familiares e observar para tentar fazer um aconselhamento genético, que seria a base dessa prevenção desse câncer, né? Tirando as questões dos fatores ambientais, né? A prevenção de fatores ambientais, tanto alimentação, questões da fumaça, seria o carcinogênio mais importante, né? Mais patogênico, no caso, que estaria acarretando mais situações ruins. E hoje em dia citam essas questões dos fatores ambientais muito com a questão do estilo de vida, né? Que hoje em dia está altamente industrializado, então a gente tem fatores como poluição, fatores como questão de contaminação do mar, produtos alimentícios com muitos agrotóxicos e tudo mais, e o patógeno do tabaco seria o pior, né? Seria o que estaria relacionado com mais formação de câncer. Esse aconselhamento genético, ele tinha essa base mesmo, para ele buscar diminuir esses riscos de você ter de uma prevalência grande na sua família, né? Porque você fazendo essa diagnóstico, você observando que tem essa característica dessa doença na sua família, você pode tentar o máximo possível prevenir e evitar essa situação. Muitas vezes você faz isso aí a partir de alguns critérios, né? Por exemplo, eu acho que é o critério de Amsterdã, que você tem a base para fazer esse diagnóstico. E muitas vezes você vai encaixar isso aí em algumas síndromes. Aí as síndromes hoje em dia mais conhecidas, que são até mais prevalentes, estaria relacionado com a síndrome de câncer de mama e ovário, seria característico disso, e de câncer de colo retal, que eu falei anteriormente até, que seria essa síndrome de Lynch, conhecida mais como síndrome de Lynch. E essas questões, como a gente chamamos no aconselhamento genético, da síndrome de predisposição hereditária ao câncer. SPHC, síndromes hereditárias. E essas síndromes, mais ou menos, você tem que fazer essa identificação, né, para você buscar esse tratamento. Só que o ideal desse aconselhamento genético é posterior, é um pouquinho depois, porque ele querendo ou não, ele tem um custo elevado, né, para você fazer esse rastreio, essa identificação. Então, não seria o de primeiro uso. Primeiro uso, você tentaria fazer outros testes para averiguar isso aí. Só que no segundo momento, quando você já teria um sinal já positivo, a partir da conversa e tudo mais, você poderia passar para essa questão desse aconselhamento genético. Que aí, mais para frente, eu vou deixar o pessoal continuar a falar. Certo. Então, assim, quando a gente fala de rastreamento e medidas preventivas, a gente já faz logo uma relação justamente com o que o Virgílio falou, né? Que seria esse aconselhamento genético, né? Então, assim, esse aconselhamento genético nada mais é que meio que um processo de comunicação, né? Tanto sobre os riscos de ocorrência de um câncer, né? Ou de uma recorrência de um câncer familiar relacionada ao gene, né? A anomalia genética. Então, assim, esse processo como um todo, ele envolve vários profissionais, né? Treinados para fazer esse auxílio, tanto aos indivíduos quanto aos familiares deles. Por quê? Porque, assim, quando a gente traz esse aconselhamento, eu vi pelo material do Oncoguia, minha referência. Eu lembro que lá ele trazia alguns pontos positivos, né, desse aconselhamento. Na verdade, algumas funções, né, desse aconselhamento genético, isso. Algumas dessas funções seriam meio que compreender, né, as implicações desses cânceres genéticos, fornecer um apoio psicoterápico tanto ao indivíduo quanto à família, né? Porque, assim, uma outra função desse aconselhamento é justamente na questão de descobrir
novos casos relacionados aos familiares. Então, se um indivíduo ele tem essa, por exemplo, a síndrome que Virgílio trouxe, né, que é a de predisposição hereditária, se um indivíduo tem, possa ser, é provável, né, que algum familiar dele tenha. Então, ele conhece, com um aconselhamento genético, ele pode tanto identificar esse... Eita, calma aí. Esse fator, né, que pode atuar tanto no indivíduo quanto no familiar dele, e aí pode meio que mostrar, né, ensinar, né, as opções terapêuticas que tem hoje em dia, né, para tanto casos que pode ocorrer, quanto casos que já teve e pode voltar à tona, né, o indivíduo pode voltar a ter. Então, assim, trazendo só um pouco da epidemiologia para ficar mais completo o objetivo, a gente vê que a questão dos cânceres hereditários, ele corresponde a uma parcela, assim, meio que pequena, né, em relação aos cânceres em geral, porque ele corresponde meio que eu lembro que era de 5 a 10% do geral, de todos os tipos de câncer. Só que, dentro dessa porcentagem, a gente encontra um dos tipos de cânceres que seriam os que mais trazem dano, né? Tanto ao indivíduo e tal. Que seria os cânceres de mama, de ovário, o colo retal, né? Que é o que está em questão hoje, câncer de tireoide, de próstata também. E meio que assim, nessa ordem, né? De acometimentos, né? Do câncer de mama é o que mais acontece para os outros, seguindo a linha. E assim, eita, esqueci o que eu ia falar, calma aí. Esqueci. Só para complementar, né? A identificação, falando um pouco de medida preventiva, né? A identificação desse câncer é importante justamente pelo fato que eu falei. Consegue tanto prever, né? Se algum familiar ele possa ter também, né? Essa síndrome de predisposição. Pode classificar os indivíduos que possuem alto risco de desenvolver um câncer, né, devido a esses fatores genéticos, e também pode, eu acho que seria um dos principais, né, que é interferir logo no começo, né, então começar a prevenção logo cedo, para que aí o indivíduo ou algum familiar dele não desenvolva o câncer, e por aí vai. Eu vou passar, porque senão esse objetivo não é tão grande. Acho que Nanda pediu, foi, Fernanda. Tá, minha referência foi o caderno do Ministério da Saúde. Seguindo a linha de raciocínio dos meninos, né, a gente tem que, ali, nesse rastreamento, a gente tem alguns níveis ali que são bastante importantes, que é a prevenção, o diagnóstico e o tratamento. Então, como o Thaleson começou falando, a prevenção é sempre melhor do que a cura, né? E muitos cânceres, eles podem ser prevenidos. Em especial, ali, a gente pode citar o tabagismo. Evitando ali o tabagismo, né? Então, mutações, elas nunca podem ser absolutamente evitadas, porque elas são consequências inevitáveis ali de limitações fundamentais, né? Na precisão e na replicação do reparo do DNA. E complementando um pouquinho os meninos também sobre aconselhamento genético, a proposta do aconselhamento genético, ele não é modificar comportamentos, mas é justamente aumentar ali a informação para a tomada de decisões. Então, os riscos, benefícios e limitações dos testes genéticos propostos, eles são discutidos ali pelo conselheiro, além da avaliação conjunta do impacto da doença e o apoio ao indivíduo frente ao contexto ali familiar. E esse procedimento ele deve ser realizado com responsabilidade ali, ética e profissional, para iniciar e facilitar o diálogo significativo ali sobre a condição. É importante também que os pacientes e seus familiares entendam completamente a condição gênica ali e o seu surgimento. Então, o objetivo principal do aconselhamento genético oncológico é a identificação de indivíduos com portadores de SPHC e o planejamento das medidas de vigilância. Então, a dinâmica ali do processo, ela envolve a coleta de informação pessoal e familiar através da elaboração de uretrograma com pelo menos 3 gerações, com posterior confirmação das informações ali fornecidas por meio de atestado de óbito ou histopatologia dos tumores referidos ali da família. Logo seguindo, a gente tem o diagnóstico, que é a definição
do diagnóstico é fundamental ali para conhecer o prognóstico, né, evolução natural, definição de risco, estabelecimento de condutas e a indicação de teste gênico. A gente também tem estimativa de risco, que os riscos ali associados ao desenvolvimento da doença, assim como os riscos reprodutivos, ou seja, ali a associação da transmissão da mutação. Temos também a transmissão da informação, que é a transmissão das informações ali revelantes na evolução, transmissão, condutas e vigilância desse risco. A avaliação psicológica, que ela deve ser realizada antes e após a realização do teste gênico. E, por fim, o suporte e segmento, que é a orientação antecipatória ali, encaminhamento a grupos de pacientes, estratégias do surgimento. Eu vi um pouquinho também sobre a terapia gênica, então, assim, que é de melhoramento ou modificações de sítios específicos. Gente, tá me ouvindo? Tá cortando, mas tá dando pra ouvir. Tá. Estão me ouvindo agora, gente? Sim. Oi? Sim. Ah, tá. Eu parei em terapia gênica, vocês ouviram até aí? Acho que peguei e Sim. cortou. A gente ouviu tudo, só um pouquinho que ficou cortado. Tá. Então, só voltando um pouquinho, que só foi logo esse início para eu concluir. Então, essa terapia gênica, ela tem a capacidade ali do melhoramento genético por meio da correções dos genes alterados ou modificações ali de sítios específicos, né? Que tenham como alvo o tratamento terapêutico. Então, uma das técnicas mais amplamente ali utilizadas consiste na tecnologia do DNA recombinante, no qual ali um gene de interesse saudável, ele é inserido em um vetor, que pode ser plasmidal, ou viral, sendo ali que esse viral é o mais utilizado, possui eficiência ali de invadir células e nelas ali introduzir o seu material genético. Então, esse processo de terapia gênica, só para dar um exemplo, um gene normal ali, ele é inserido no genoma para substituir um gene anormal responsável por causar determinada doença. Então, de vários desafios ali envolvidos no processo, um dos mais consideráveis é a dificuldade na liberação do gene na célula-alvo. Então, assim, um carregador molecular denominado vetor, ele é utilizado para fazer a liberação desse gene, o qual ali precisa ser muito específica, apesar de apresentar eficiência, né, na liberação de um ou mais genes de tamanhos necessários para aplicação clínica, então não ser reconhecido pelo sistema imune e ser purificado também em grandes quantidades e altas concentrações, para que ali o mesmo possa ser produzido e disponibilizado em grande escala. Uma vez ali que esse vetor é inserido no paciente, este não pode induzir reações alérgicas ou algum processo inflamatório, né? Então, deve aumentar as funções normais e corrigir a deficiência ou inibir essas atividades deletérias. Por enquanto é só isso, tá? Então, Alice. Tá. Só para fechar essa questão do aconselhamento genético, eu acho importante a gente destacar que quando a gente estratifica esse risco, né, através de teste, eu consigo indicar melhor o teste genético e qual é a estratégia que eu vou planejar minha conduta, né? E aí eu tenho 3 resultados possíveis, por exemplo, quando eu faço um teste genético, tá? Eu tenho resultado positivo, então ele confirma a presença da hereditariedade, né, naquele paciente que eu investiguei, e aí eu posso dizer, olha, eu vou ter que investigar essa mutação nos outros familiares, né? Eu posso ter um resultado negativo também, e aí eu digo que é um negativo verdadeiro quando eu tenho esse resultado de uma mutação já conhecida, tá? Mas se eu tenho uma investigação inicial, né, eu tenho que olhar bem para esse resultado e aí tem que ver o contexto da sensibilidade e da especificidade daquele teste que eu fiz, tá? E eu posso ter um resultado inconclusivo também. Seria como se fosse a variação de um significado patológico indefinido. Então, por exemplo, eu tenho uma mutação de substituição ou alguma outra variante que não está descrita na literatura e eu não sei
realmente o significado patológico desse. Não tá muito esclarecido, né? Então, a importância disso é que, a partir daí, eu consigo planejar meus próximos passos, né? Principalmente investigar essa relação familiar. Se eu não me engano, desde 2015 já, eu acho que o SUS cobre análise do BRCA1 e do BRCA2 para câncer de mama, por exemplo, do APC e do MUT para a polipose adematosa também, e MLH1, o 2, também para síndrome de Lynch, tá? E além da inclusão desse procedimento para o diagnóstico, ele cobre também procedimento cirúrgico, o profilático, no caso, quando eu tenho que retirar os pólipos, e reconstrução. Então, quando eu penso em diagnóstico precoce, isso aí é um aliado para mim combater, porque a gente sabe que esses pacientes apresentam um prognóstico mais reservado, digamos aqui, assim, do que a população geral. E aí eu preciso de um tratamento mais caro, mais demorado. Então, essa é a importância da gente ter esse olhar, né? Pode passar. Certo. Agora é Monique. Oi. Pronto. Vou tentar complementar o que já foi dito pelos meus colegas, para não ficar repetitivo, né? Eu queria complementar em relação ao aconselhamento genético, né? Que já falaram um pouco. Queria falar sobre a proposta dele, né? Que, na verdade, a proposta do aconselhamento genético não é modificar ali comportamentos, mas sim aumentar as informações para poder tomar decisões, boas decisões, né? Então, os riscos, benefícios e limitações dos testes genéticos propostos são discutidos pelo conselheiro, além da avaliação conjunta do impacto da doença e o apoio ao indivíduo frente ali ao contexto familiar. Então, esse procedimento, ele deve ser sempre realizado com responsabilidade ética, profissional, para iniciar e facilitar ali o diálogo significativo sobre a condição ali existente. Então, é importante que os pacientes e seus familiares entendam completamente, totalmente a condição genética e o seu surgimento. Uma conscientização também, né? Então, o objetivo principal do aconselhamento genético oncológico é a identificação dos indivíduos que têm ali uma síndrome da predisposição do câncer hereditário e o planejamento das medidas de vigilância ou prevenção aplicáveis às diferentes situações de alto risco de desenvolvimento de câncer. Então, a dinâmica do processo do aconselhamento genético, ela vai envolver algumas etapas aí, que eu vou falar de uns pontos, que seria a coleta de informação, tanto pessoal quanto familiar, através da elaboração de um heredograma com pelo menos ali 3 gerações, porque se você tiver um parente com câncer de primeiro grau, as chances são maiores, né? Então, com posteriores confirmações das informações fornecidas por meio de atestado de óbito, ou então histopatologia dos tumores referidos ali na família. Um outro ponto seria o diagnóstico, que aí entra a definição do diagnóstico, que é fundamental para conhecer o prognóstico ali, a evolução natural, definição de risco, estabelecimento de condutas e indicação de um teste genético. Um outro ponto é a estimativa de risco, que aí entra a definição dos riscos associados ali ao desenvolvimento dessa doença, né? Assim como os riscos reprodutivos, que é ali a associação à transmissão da mutação, né? Um outro ponto é a transmissão da informação, transmissão das informações relevantes na evolução, né? Condutas de vigilância e redução de risco. Um outro ponto é a avaliação psicológica, que deve ser realizada antes e depois a realização desse teste genético. E o último ponto é o suporte e segmento, que aí entra a orientação antecipatória, com encaminhamento e grupos de pacientes, estratégias de segmento, por aí vai. É isso que eu tenho para complementar. Ô, Monique, essa parte aí, Nana falou, você complementou bem aí, mas eu já tinha dito um pouco, mas você complementou bem. Eu acho que para esse objetivo a gente pode passar, né, pro próximo. Não tem mais nada nesse não.
Eu só Chegou. queria falar Já, uma coisa que eu vi no artigo de Neto que ele traz sobre câncer coloretal, né? E ele traz que, justamente de acordo com a literatura, existe uma fração, né, que não é desprezível de pacientes com CCR, que é diagnosticada justamente antes dos 40 anos, né? Ele traz que é aproximadamente de 0,8 a 14,5% dos casos, né? E existem algumas publicações mais recentes que elas documentam um crescimento, né, que é desproporcional à incidência de CCR entre as pessoas mais jovens, né? Nesses pacientes, em especial, vai existir a necessidade de se investigar mais, né, a neoplasia, né, que representa o CCR esporádico, e ele também traz que ela está associada, né, de alguma maneira ela se associa de forma hereditária, né, a síndrome de Licht também, ou a doença inflamatória intestinal, e as tentativas de descrever, né, as características clínicas, patológicas e também moleculares nos pacientes jovens, eles têm chegado à conclusão de que existe controvérsias em relação ao grau do tumor e estadiamento da doença no momento do diagnóstico, né, e até agora não existe um consenso se a idade, ela deve ser considerada um fator independente, e assim, e se as outras características também, como a questão da topografia e do estadiamento, eles devam ser considerados fatores juntos, né? E de qualquer forma, é aceito que o diagnóstico em pacientes jovens, ele é sempre difícil, né? Tanto porque o paciente ele não tem essa noção, e quanto pelo médico, em geral, ambos eles não dão importância, né, aos sintomas que está apresentando, o que vai levar justamente a um desfecho desfavorável, né, dessa doença. Isso eu vi no artigo de Neto, que ele fala de câncer coloretal. Vai, Thales, você pode ir. Certo, então acho que a gente está no tempo, né? 10 horas ainda. Mas esse objetivo a gente encerra e passa para o próximo, que é explanar a patogênese e manifestações clínicas da polipose. Então, assim, é a polipose que antes de começar o estudo, né? Eu não sabia como é que era o termo todo, mas aí quando eu fui pesquisar, eu vi no artigo de Nigai, eu acho que é assim que se fala, que ele é britânico. Então, assim, eu vi que a polipose, o nome correto todo seria polipose adenomatosa familiar, né? Que é a conhecida como a PAF, né? Ela é uma doença hereditária, certo? E assim, pelo fato não sei se é pelo fato dela ser hereditária, que ela se torna autossômica e dominante. E aí ela é causada justamente por uma mutação, né? Que seria naquela porção APC, que acho que é em inglês adenomatous polyposis, alguma coisa, em inglês. Esse APC, ele fica localizado no cromossomo 5' do cromossomo 21. Então, assim, quando ele passa pelo processo de mutação, é meio que dado a largada, né? Para um possível desenvolvimento de câncer coloretal. Então, o início de tudo é justamente nesse processo de mutação, né? No APC. Visto que esse APC está mutado, há um nível alto de interferência tanto na proliferação quanto na apoptose e no controle de mudanças, né, da fase do ciclo celular. Então, a partir daí que a gente vê que esse processo tem uma relação direta com as atividades celulares fundamentais, né, que é, por exemplo, formação de proteína, sei lá, adesão celular, migração, por aí vai. Essa polipose, a PAF, ela é classificada como uma síndrome genética de caráter dominante, né? E aí ela tem uma maior predisposição para justamente desenvolver o que a gente está estudando, que seria o câncer de colo retal. Como eu já falei antes, Poxa. O câncer de colo retal que eu falei antes. E assim, é justamente que nessa porção, né, do APC que acontece a mutação, e aí acaba interferindo diretamente na regulação do crescimento e da proliferação celular, porque assim, o artigo trazia que era a proteína que o APC ele codifica,
é uma proteína com, acho que quase 3.000 aminoácidos, né? 2.800 e pouco. E aí é justamente essa proteína que é codificada pelo APC que é responsável por essas funções, né? De proliferação celular, o crescimento celular e tal. E aí, quando tem o dano no APC, ele não consegue codificar a proteína responsável pelas funções, é que acaba ocorrendo todo esse processo do câncer de colo retal. Então, assim, basicamente é isso. Pelo que eu entendi, seria isso. Todo esse processo de interferência acaba facilitando, né, um desenvolvimento de lesão, tanto benigna quanto maligna, nessa região do colo retal. Eu vou passar aqui. Fernanda, peraí, calma aí. Jamile. Pediu primeiro. Tá, só seguindo essa linha aí de Thalisson. Eu vi que a PAF e a síndrome de Gardner, né, elas se originam de mutação no mesmo gene, né, e elas não têm uma alteração na localização ou na natureza, né, das mutações, porém, com expressões fenotípicas, elas são variáveis, né. A associação de polipose com tumor do sistema nervoso central, ela vai ser conhecida como a síndrome de Turcot, né, nessa síndrome se descrevem mutações no gene APC, né, que Thalisson já citou, e também nos genes de reparo que vão estar associados ao HNPCC, né, e a identificação de alteração no gene APC, ela é feita com o auxílio de teste genético, né, e apesar de ser feita com esse auxílio, uma variedade de 20 a 30% mais ou menos dos pacientes com PAF, eles não apresentam alteração no gene no teste de rastreamento, né? Nesses casos, o teste de maior sensibilidade, como o MAMA, né? Eles vão ser usados. A combinação desses dois testes, ele permite que em 95% dos casos, as alterações do gene APC, elas sejam identificadas, né? Aproximadamente 96% das mutações na PAF, elas determinam a formação de uma proteína trucada, né? Quando essa proteína é localizada, é possível localizar justamente a mutação, né, em um segmento específico do gene, e a seguir realizar esse sequenciamento genético, justamente para identificar um ou mais nucleotídeos mutante, né? O que parece, assim, não tem uma certeza, né, que justamente pode existir uma relação, né, entre o local da mutação e a expressão fenotípica diferente, né? As mutações que elas estão localizadas no final 5' do gene, eles vão determinar o aparecimento do fenótipo brando, né? Que ele justamente vai ser caracterizado por um número menor de adenomas, por uma progressão mais lenta e aparecimento também mais tardio da doença, né? Já a mutação que acontece no final 3', elas vão se relacionar com o fenótipo colonial variável, né? E vão ter também uma maior chance de manifestação extracolônica, enquanto as mutações que vão estar lá nos códons, tanto no 1061 e no 1369, eles vão predispor a polipose típica, né? E o que estão localizados no códon 1465, eles vão estar justamente associados à expressão fenotípica mais variável, né? Lá no colo, e também vão ter outros órgãos envolvidos. E os tumores de parte mole, né? Eles podem ocorrer em qualquer lugar, em qualquer superfície cutânea, porém, eles têm uma predominância pelos membros, pela face e também pelo couro cabeludo. A PAF, ela vai se manifestar pela presença de vários pólipos adenomatosos, né? Em todo o trato gastrointestinal, principalmente no colo. Esses pólipos, eles podem estar presentes por vários anos antes de aparecerem os sintomas, né? Esse fato, ele vai ratificar a importância de investigar precocemente os pacientes, né, que são acometidos por essa doença. Alguns estudos, eles têm afirmado a existência de pólipos por pelo menos uma década antes do aparecimento dos sintomas, né, antes que se sinta qualquer tipo de sintoma. E esses pólipos, eles vão progredir para o câncer coloretal até 35, 40 anos, se não tiverem um tratamento adequado, né? Inicialmente, os pólipos benignos,
eles progridem para carcinoma, né, por volta de 35 anos, cerca de 30 anos mais cedo que os cânceres coloretais esporádicos. Os pólipos, eles usualmente são menores, né, do que 1 centímetro. O risco de câncer coloretal, ele é proporcional ao tamanho e à quantidade, né, de pólipos que vão estar existentes. A distribuição do câncer coloretal nos portadores de PAF é semelhante ao da população geral, né? A PAF, ela também está associada a um número de lesões extracolônicas, né? Vão estar associadas também com benignas, malignas, surgem, na verdade, lá nas 3 camadas embrionárias, né? E geralmente as manifestações extracolônicas, elas vão surgir após as manifestações colônicas, né? Mas é possível que essas lesões, elas sejam a manifestação inicial da síndrome. Os pólipos, eles também vão acometer o trato gastrointestinal alto, né? Sendo que aproximadamente 2/3 ali dos adenomas duodenais, eles ocorrem numa região chamada periampular, né? Os adenomas duodenais, eles avançam, né? Quando eles estão no estágio mais avançado, eles representam um risco aumentado de câncer, né? Sendo a 3ª causa de morte em paciente com polipose edematosa familiar, que em número, né? Eu vi a minha referência ao Tratado de Oncologia, ele traz que é 8,2%, né? Ficando atrás de metástase pelo CCR em 58,2% também. E dos tumores ademoides em 10%, cerca de 10%. A minha referência foi o Tratado de Oncologia. Certo, agora a Fernanda. Minha referência também foi o Tratado de Oncologia. E, seguindo a linha de raciocínio de vocês, eu vi também que outra forma de apresentação clínica é a hipertrofia congênita do epitélio pigmentado da retina, que ela se caracteriza ali pela presença de lesões pigmentadas no exame do fundo do olho, que corresponde ali entre 70% a 80% dos pacientes com polipólise. E essas alterações oftalmológicas ali, elas são usualmente presentes no nascimento, costumam ser assintomáticas, sem potencial maligno e podem ser avaliadas por exames de baixa complexidade. Além disso, a polipólise atenuada, ela é uma variante ali fenótipa distinta ali que se caracteriza pela presença de menos de 100 pólipos colônicos e localizados preferencialmente no cólon direto. Então, nesses casos ali, o desenvolvimento do câncer coloretal ele é mais tardio, geralmente 15 anos mais tarde do que nos casos clássicos. Na literatura, a gente ainda não tem descrição do cometimento da doença por sexo. A doença ela é ali igualmente distribuída em ambos os sexos e o principal sintoma apresentado foi sangramento intestinal, seguido ali pela alteração do hábito intestinal e dor abdominal. Então, o rastreamento ali de pacientes e familiares de risco, ele é importante, pois tem reduzido ali cerca de 55% do câncer coloretal no momento do diagnóstico da polipólise e representa ali um aumento de sobrevida dos pacientes tratados. Entrando um pouquinho em manifestações benignas extracoloniais, a maioria dessas manifestações ela tem pouco significado clínico, mas são bastante úteis no reconhecimento de indivíduos de famílias afetadas pela síndrome e na identificação de novos casos sem história familiar da doença. Então, ali, por exemplo, o cisto epidérmico, eles podem ocorrer em pacientes sem a síndrome, porém, nesses indivíduos, eles se concentram no dorso. Então, nos portadores de PAF, eles surgem ali em uma idade mais jovem, muitos anos antes do surgimento desses pólipos colônicos. Então, são caracterizados ali pela distribuição diferente, acometendo principalmente a face, o couro cabeludo e a extremidade. A gente também tem os tumores extracolônicos, como, por exemplo, ali, os tumores desmoides, que são tumores malignos de comportamento benigno e crescimento lento, não tem ali potencial metastático, embora cause grande morbidade e mortalidade pela capacidade do desenvolvimento, compressão e erosão ali das estruturas adjacentes. Eles acometem ali aproximadamente 10% dos portadores de PAF e a maioria, cerca de 50%, são intraabdominais, sendo que desses ali, 80% eles encontram-se no mesentérico do intestino delgado. E os 30% ali restantes, eles acometem a parede abdominal e outros sítios. Frequentemente surgem após o aparecimento dos pólipos intestinais. Alguns fatores
relacionados com o desenvolvimento dos tumores desmoide, o trauma cirúrgico é um dos principais. E 85% dos tumores intraabdominais, eles surgem cerca de 5 anos após procedimentos abdominais, sejam abertos ou por laparoscopia. E esses tumores, eles podem ser assintomáticos ou também podem apresentar como um volume de massas, dor abdominal, intestinal, fístulas, enfim. Só para concluir e falar um pouquinho sobre a neoplasia do tubo digestivo superior, inclui ali pólipos antrogástrico e duodenal. Então, esses pólipos de glândulas fúngicas, eles correspondem a cerca de 50% dos portadores de PAF e tendem ali a se acumular no corpo e no fundo do estômago e podem surgir antes dos pólipos intestinais. São de natureza... Vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim. Sim. São de natureza hematomatosa e são desprovidos de potencial maligno. A gente também tem as neoplasias hepatobiliares, que são lesões menos comuns e acometem um pequeno número de pacientes com PAF, e inclui ali a hepatocarcinoma, o adenocarcinoma pancreático e a colangiocarcinoma. Temos também o carcinomas da tireoide, onde há um elevado risco ali de carcinomas bem definidos de tireoide, particularmente em mulheres jovens, como nas formas ali esporádicas. Esses tumores ali, ele tem um prognóstico. A síndrome de Gardner, ele é um termo ali usado para descrever os pacientes portadores de PF com fenótipo aparentemente distinto, né, que é encontrado associação com osteomas, cistos epidérmicos e fibromas dérmicos. E, por fim, a síndrome de Toucourt, que ele refere ali à associação dos pólipos coloretais e a presença de tumores do sistema nervoso central, apresentando ali em 2 tipos. O tipo 1 corresponde a pacientes com tumores do sistema nervoso central, que são usualmente os gliomas e os adenomas coloretais sem polipose, e manchas de pele tipo café ali com leite, que podem ser encontradas. E o tipo 2 é mais comum, inclui pacientes com meduloblastoma em associação com a polipólise crônica, mais característico da PAF. Pode passar. Certo, Robert Val. Só complementando minha colega, a idade média dessa polipose, ela vai ser ali em média por volta dos 39 a 40 anos. E nos indivíduos com polipose adenomatose, que seja do subtipo familiar clássica, né? Esse número de pólipos ele vai estar aumentando conforme a idade está aumentando. E essa doença vai ter uma penetrância quase completa, mas ela vai ser muito assim variadas em indivíduos heterozigotos. No caso de homozigose, geralmente vai resultar com a morte embrionária. A maioria dos doentes eles vão ser praticamente assintomáticos ou assintomáticos e podem ser numerosos os casos também de hemorragias leves, anemia, desenvolvimento de cancro, obstipação, diarreia, dor abdominal, perda de peso. E essa polipose ela também pode ter manifestações extraintestinais, como os estomas, até ver que até anomalia dentária a pessoa pode ter. Hipertrofia congênita. Por enquanto é só. Certo, agora é Liz, depois Monique. Pode me pular, Thales. Pronto, então Monique. Oi. Bom, complementando o que Fernanda estava falando, que ela falou em relação ao tumores extracolônicos, né? Que aí tem os gismoides, enfim.
outro ponto que eu queria complementar é que, assim, existe uma série de outros tumores que fazem parte dessa síndrome, né? Aí ela deu alguns exemplos. Outros são os carcinomas da tireoide, a síndrome de Gardner e a síndrome de Turcot. Não sei se ela explicou de fato esses, mas só para relatar mesmo. Uma outra coisa é em relação aos critérios de Amsterdã, porque para que haja uma identificação clínica do CCHNP, são necessários no mínimo 3 parentes com CCR e alguns mais outros dados, né? Então, precisa de um paciente acometido, ele deve ser parente de primeiro grau dos outros 2, ter 2 ou mais gerações sucessivamente acometidas, pelo um dos parentes acometidos com diagnóstico de CCR com idade inferior a 50 anos, uma exclusão do PAF e tumores examinados histologicamente. E esses critérios de Amsterdã, eles eram restritivos, porque eles excluíam membros da família que apresentavam tumores extracolônicos. Então, eles foram expandidos, dando origem aí aos critérios de Amsterdã 2. Só isso que eu tenho para acrescentar mesmo. Então é isso. Como ninguém pediu mais para falar nesse objetivo, acho que a gente pode encerrar. Professor, acho que não tem mais ninguém para falar nesse objetivo, não. Passa uma foto. A internet caiu aqui, ficou muda. Estão me ouvindo bem? Agora sim, professor. A gente pode passar o mapa? Pode passar o mapa. Eu ouvindo, achei que era o microfone fechado, mas não, a internet ficou muda. Tá, pode passar o mapa. Certo, professor. Vou compartilhar aqui na... Vixe, peraí que eu vou ter que abrir aqui no computador, calma aí. Apareceu aí? Está carregando aí, preto aqui. Agora foi. Pronto, vou começar a fazer a passagem do mapa. Começar de... Deixa eu ver. Começa da parte de epigenética aqui. A epigenética possui um mecanismo de microRNAs que faz silenciamento genético. MicroRNAs são direcionados ao RNA mensageiro-alvo através do complexo RISC por silenciamento induzido por RNA. MicroRNAs ocorrem por RNAs não codificantes. A epigenética possui um mecanismo de metilação do DNA por mecanismo direto ou indireto. Esse mecanismo... Deixa eu aumentar aqui para você. Esse mecanismo direto é através da inibição da atividade transcricional, que faz inibição de fatores de crescimento, e o indireto do recrutamento de proteínas. A metilação do DNA tem a adição do grupo metil, que é colocado na posição 5C do anel da citosina, por enzimas como a DNA metiltransferase, que são tão super expressas durante a embriogênese quanto são pouco expressas em adultos. Essa metilação do DNA está envolvida na conformação dos cromossomos, integridade dos cromossomos e o imprint genômico.
causado na desativação de gene autossômico. A epigenética possui mudanças herdáveis sem alteração do DNA e fatores externos como estilo de vida, estresse psicológico, alimentação, obesidade, tabagismo e etilismo. A epigenética é o estudo das mudanças na expressão gênica. A epigenética possui mecanismo de acetilação das histonas. Essa acetilação das histonas está associada à cromatina transcricionalmente ativa e à cromatina descondensada. A acetilação das histonas faz a regulação da expressão gênica que possuem histonas. Histonas podem ser tanto histonas acetiltransferase quanto histonas desacetiladas. Histonas podem ser H1, H2, H2B, H3 e H4. Voltando. Relacionado agora com vou passar em polipose, no caso, adenomatose familiar. A polipose ela possui progressão lenta, em torno de 10 anos, causada por mutações no gene APC, que é um distúrbio de autossômico dominante. Ela há desenvolvimento de adenomas coloretais e proteína truncada. Essa polipose, essa PAF, no caso, ela não possui caráter metastásico. Ela possui manifestações que podem ser extraintestinais, ou síndrome de Garner ou de Turco, podem ser causadas por traumas comuns, como traumas cirúrgicos, e possuem manifestações como câncer do colo, que ocorre aos 50 anos de idade. E ela também possui tratamento por retirada do pólipo, presentes em dorso, face e couro cabeludo. Essa PAF ela gera sintomas como síndrome uterina normal e compressão dos órgãos. A PAF ela pode ser prevenida por colectomia profilática e são necessários diagnósticos por sem pólipos. Essa presença de mutações germinativas, como na polipose adenomatose familiar, a PAF, ela é causada por síndrome da predisposição hereditária ao câncer. Essa síndrome de predisposição hereditária ao câncer tem como exemplos a síndrome de Lynch, que é relacionada aos genes PMS2, PMS1, MSH6, MSH2 e MLH1. Essa síndrome de Lynch, caracterizada pela ocorrência de tumores colônicos com predominância no lado direito do colo, ela é diagnosticada pelos critérios de Amsterdã, sendo estes paciente de primeiro grau acometido, 2 ou mais gerações acometidas, FAP excluído, tumores examinados histologicamente e afetados com menos de 50 anos de idade. Essa síndrome de Lynch deve se realizar ultrassom abdominal e citologia urinária e deve se realizar também endoscopia digestiva alta, além de colonoscopia com 1 ou 2 anos de intervalo e exame ginecológico com ultrassonografia transvaginal e biópsia endometrial anual. Essa síndrome ela tem como exemplos também a síndrome de Li-Fraum, que apresenta 50% de chance de desenvolver tumores antes dos 30 anos de idade e tem relação com os genes TP53, que é de alta penetrância e é um gene supressor de tumor. Também tem o risco maior em mulheres, devido ao risco de desenvolvimento de câncer de mama. Outro exemplo também é a síndrome de predisposição hereditária ao câncer de mama e ovário, relacionados ao gene BRCA1 e BRCA2. Assim, subindo aqui, no caso, para a questão do câncer, né? Do tumores epiteliais do intestino. Esses tumores epiteliais do intestino eles podem ser tumores do canal anal, adenocarcinoma de colo e câncer coloretal não polipose hereditário. O carcinoma de colo ele possui auxílio das vias APC, B-catenina e WNT. E esse adenocarcinoma de colo ele é a variedade mais comum do trato gastrointestinal. Podem ser também tumores do canal anal, que são carcinomas, podem ter padrão típico, atípico e basolóide, e podem estar associados ao HPV. Esses tumores do canal anal, eles podem ser divididos em terços, como o terço superior, terço médio, que seria que possui o epitélio transicional, a zona inferior, que possui o epitélio pavimentoso estratificado, e a zona superior, que possui o epitélio retal colunar. Ele também pode ser um câncer de colo retal não poliposo hereditário, que é conhecido como a síndrome de Lynch, que a gente falou abaixo, e ela geralmente ocorre em cólon direto. Ela tende a ocorrer de forma precoce, pode ocorrer também por mutação, e também pode ocorrer por silenciamento genético, que é relacionado com os microRNAs. Só voltando na questão da síndrome de predisposição hereditária,
faltou essa parte aqui relacionado com que é importante o aconselhamento genético. Ele visa diminuir riscos, informar e anular. Ele pode ter resultado positivo, inconclusivo e negativo. Ele também se faz alguns aerodogramas, estimativa de risco de desenvolver os tumores, coleta de informação pessoal e familiar e diagnóstico diferencial. Pronto, terminei, professor. Beleza. Ficou bom o mapa, gostei. Os colegas me ajudaram bastante, inclusive Lice, demais. Ficou bom o mapa, muito bom o mapa. Beleza, turma. Bota lá no grupo da gente. Colega. Lá no grupo da gente e pessoal, a mensagem que eu deixo para vocês, né, que hoje é o nosso encerramento, é que vocês cada dia se aprofundam. Eu acho que a gente começou numa crescente e acredito que nas outras tutorias com os outros colegas seja a mesma coisa. Geralmente, quando a gente começa em qualquer tutoria, nova disciplina, a gente começa um pouquinho titubeando e depois vai ganhando confiança, né? Vai melhorando. É vocês tentarem se formar aí o melhor profissional possível, né? Puxar bastante nessas consultorias e seguir em frente. O que a gente puder ajudar, você já tem meu contato lá, a gente sempre vai estar aqui às ordens, viu? Um grande abraço para vocês. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode se pronunciar. Professor, obrigado. Foi bastante produtivo. O senhor ajudou bastante a gente, viu? Nesse processo. Obrigado mesmo. Valeu, Thales. Obrigado. Obrigada, professor, pelo módulo com a gente, por tudo, pela parceria. Obrigada, viu? Ok, pessoal. Valeu, professor. Só agradecer aí a paciência, os ensinamentos. Muito obrigado. Professor, eu sou pessoal. grato pelas suas orientações que me ajudaram bastante até nesse finalzinho e vão com certeza me auxiliar nas próximas. Muito obrigada, professor. Foi bastante assim, construtivo, acho que para a gente, e também pela sua compreensão sempre. Acho que foi um dos pontos assim, que eu mais gostei. Muito obrigada. Obrigado, Fernanda. Roberto Val, assim você vê que hoje você tocou, aprofundou, né, um pouco sua fala e eu acho que foi legal esse toque que eu dei. Eu acho que você vai, cada dia vá tentando aprofundar mais na sua fala, viu? Hoje mesmo você deu uma aprofundada legal falando de substâncias, de bioquímica. A gente precisa aí disso enquanto médico. Gente, acho que eu consegui, né, formar uma equipe, porque vocês também estão abertos a isso, né? Porque se vocês não tivessem, a gente não formava essa equipe. E pensem sempre assim, entre nas tutorias com o pensamento de formar equipe. Fala, Mili, ia falar, eu cortei. Não, professor, deixa eu agradecer, como os meninos já falaram, os feedbacks que o senhor deu para a gente foram importantes, né, para o nosso crescimento. O senhor se mostrou bem parceiro nosso, assim, e te agradecer mesmo. Que o senhor continue assim, que para qualquer tutoria, onde o senhor for, com certeza o senhor acrescenta muito. Só te agradecer. Obrigado, Mili. Obrigado, pessoal. Tá bom, então, pessoal, uma boa prova na sexta-feira, viu? E qualquer coisa a gente está às ordens. Grande abraço. Obrigada. Valeu, professor. Obrigado pela compreensão aí. Valeu, professor. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, galera.